muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora 1510. Tá indo Franco na área até a 1h da tarde, juntinho com você. Tudo bem, Geleia? Joia. Sentiu minha ausência ontem? Chorou? Bastante. Muitas lágrimas? Muito. Bem, eu gosto assim, gosto das pessoas sofrendo por mim. Você tá sendo irônico, né? Isso. Vai machucar meu coraçãozinho. Não, jamais. Vai machucar meu ego. Vai machucar meu eguinho. Não é o coração que machuca, né? É o ego. Você não sentiu minha falta, como assim? Como não? Bom, tudo bem, eu vou fazer uma sessão de terapia hoje ao vivo, já que o Geleia não sentiu minha falta. Apropriadamente, hoje, uma psicóloga aqui nos estúdios da Rádio Difusora, a Patrícia Galante, que é minha amiga já de longa data, e a gente toma vinho e conversa. Hoje, sem vinho, infelizmente. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, uma delícia estar aqui. O vinho fica para depois, né? Muito Na hora que a bem. gente desligar tudo, Aí a gente vai pode beber. para a segunda parte do Quando a dia. gente começa a falar umas verdades aqui, né? Daí aquela Exato. terapia de choque não dá, né? Não, aqui a gente fala sério, depois a gente vai pro vinho. Gente, eu chamei a Patrícia aqui, não é a primeira vez que a gente bate um papo, assim, né? Quando eu tinha a produtora, ela já fez um vídeo muito legal pra gente, falando sobre mulheres com câncer, tratamento, a família, né? Como que cuidar, não só da pessoa doente, mas com a família. Ela é uma excelente profissional. E aí, nesse papo todo do mês do Setembro Amarelo, e a gente fala muito sobre saúde mental, uma pauta recorrente aqui no programa, porque eu acho que está no momento da gente, sempre é o momento da gente falar sobre isso, né? Eu acho que a gente está impactado aí por milhares de estímulos e a gente fica atendendo a todos e de repente a gente não tem aquele tempinho pra gente, né? Eu costumo dizer que, na verdade, essas campanhas servem para que a gente pense sobre a vida, né? Sim. Então, todas as campanhas que falam de alguma doença, de algum transtorno, de alguma invasão que vem acontecendo no nosso cotidiano, servem para que a gente comece a refletir sobre como é que nós estamos vivendo, como estamos cuidando do dia a dia, o que queremos para o futuro. Então, falar sobre ser humano é falar sobre futuro o tempo todo, né? Sim, e falar sobre o presente também, porque também a gente não fica muito no presente mais, né? As ansiedades, assim, é que você não tá aqui, né? Ou você tá lá atrás, ou você tá lá na frente. O viver o momento presente também e saber que a gente não tem controle de tudo, mas que a gente pode fazer algumas escolhas mais inteligentes é importante, né? O nosso mundo hoje pede que a gente produza demais, né? Sim. E aí, nessa de produzir demais, a gente perde um pouquinho a essência das coisas, o curtir as coisas, né? O quanto é gostoso ter uma conquista e realmente aproveitar aquela conquista. Então, o presente é o que vai construir o nosso futuro. Sim, a gente tem hoje impactado também pelas redes sociais, né? Tenha o corpo perfeito, a dieta perfeita, seja mãe, trabalhe, dê conta da casa e esteja com as unhas feitas. Tem a vida perfeita. Tenha a vida perfeita, consiga seu 1 milhão antes dos 30, fale 5 línguas aos 22 anos. A gente também está surtando com isso, né? Sim, as Como a gente tem que ser exigências. perfeito o tempo todo, né? E a gente não consegue, né? O ser humaninho ali é falho, né? E tá tudo bem, né? Eu gosto dessa frase, tá tudo bem, né? Então tem dias que estamos ótimos e tá tudo bem. Tem dia que não estamos ótimos e também tá tudo bem. Né? Viver um dia de cada vez e aproveitar as coisas, sem querer dar conta da demanda do mundo, de ser perfeito o tempo todo. Porque nem é uma demanda nossa, né? Não. É uma demanda que é criada aí por outras expectativas e a gente se perde nisso, né? E esse é o principal convite, né? Qual é a sua demanda? O que você quer para sua vida? Exato. O que você está fazendo com aquilo que você recebeu para sua vida? Porque a gente fica desejando ser aquilo que agrada a todos, né? Agrada a sua família. E não é possível. Agrada a sociedade, o seu ambiente de trabalho. E as pessoas estão surtando, porque quando elas têm esse tempinho de olhar para elas têm um abismo enorme, né? Entre o que ela está buscando e o que de fato ela quer. Às vezes nem sabe mais o que quer, né? Às vezes nessa ânsia de atender a todo mundo, a gente se perde do principal, que somos nós mesmos. Você, psicólogo, você já se perdeu, assim? Você tem? Porque a gente fica achando que psicólogo é o ser iluminado, ser de luz. Não somos seres de luz, buscamos luz, né? Todo mundo se perde, todo mundo se encontra, todo mundo é falho. Né? Faz parte da base do ser humano, da existência humana, a gente está o tempo todo buscando e tentando entender qual que é o nosso caminho.
Então, eu sempre digo que a psicologia nos escolhe, não somos nós que a escolhemos, porque ela exige muito da gente, né? Ela exige que a gente busque um pouquinho da gente todos os dias para que os nossos conflitos também sejam acalmados. Porque espera-se que a psicóloga ou o psicólogo sejam seres perfeitos, sem problemas, para que atenda aos outros, né? Você já teve isso de levar problema de paciente para casa, de se envolver em histórias, de chegar em casa e falar... Mundo, fica lá fora que eu vou dar uma deitadinha no sofá. Sem dúvida, as coisas nos atravessam, né? Os problemas dos outros nos tocam. Essa história que a gente aprende na faculdade de imparcialidade total não existe. As histórias mexem com a gente também. E é por isso que a gente também busca terapia, que a gente também toma o nosso vinho. Eu também não tenho as unhas feitas o tempo todo. Também grito com os meus filhos de vez em quando. E é assim que a vida vai se fazendo. É sempre buscando estar um pouco melhor, mas não a perfeição. Buscando esse equilíbrio, né? Entre Exato. o ser, o sentir, o viver, né? Exato. Porque, assim, todas as coisas ao mesmo tempo ali, você tem que dar uma organizada, né? E ter ferramentas, né? Sim, sem dúvida. Eu vejo uma onda agora, busque ajuda, busque terapia e faça isso. O só buscar terapia por si também não significa nada, né? A pessoa tem que estar entregue àquele momento, querer aquele momento. É uma escolha, né? Assim, fazer a terapia não são 50 minutos por semana, né? Sim. É uma escolha que te faz refletir sobre o seu dia a dia em todos os outros 50 minutos que você tem na semana. Né? Então é uma pontinha de luz que vai surgindo nesse caminho, mas que requer uma dedicação o tempo todo. De querer se abrir mesmo, né? Sim. Porque tem coisas que são tão tabus, a gente viu bastante coisa agora no mês de setembro, que é onde as conversas elas ficam num nível ali mais, né? Impacta a todos a informação por conta das campanhas, mas ainda é muito tabu, né? Sim, falar sobre as dores, né? Ainda mais num mundo onde exige que a perfeição seja a nossa busca constante. Então falar sobre eu também tenho dores, eu também choro, eu também tenho fraquezas, ainda é uma coisa que assim, os outros podem falar, eu não. Né? Então as outras pessoas a gente acolhe quando estão deprimidas, a gente não. Então acho que é um equilíbrio constante de onde eu estou e onde eu gostaria de estar. E se eu não estou, por que eu não estou? Então, aceitar as nossas fraquezas é o primeiro passo para que a gente possa superá-las. E todos nós temos. Mas se você mudar seu mindset, você alcança, porque tem essa onda agora Uma de... fórmula mágica que você vai alcançar tudo Tudo com que passo você de quer na mágica. vida. Exatamente. Eu quero falar sobre esse momento também com você, que tem aí umas fórmulas secretas não, umas fórmulas prontas sendo vendidas aí nas redes sociais, né? Então, se você não tem dinheiro, se você não alcançou isso, se você não é um ser de luz, é só porque você precisa mudar seu mindset. Não dá pra reduzir, né? Na verdade, a fórmula mágica está aí para tudo, né? Tem Sim. o corpo perfeito num passe de mágicas, tem a conta bancária dos seus sonhos em um único investimento, tem o emocional que todo mundo quer ter e ser extremamente equilibrado para sempre. E aí eu tô tentando também entender, né? Alguém me passa a fórmula mágica, por favor? Vamos entrar agora no LX, vamos chamar uma musiquinha e vamos entrar no LX e comprar essas fórmulas mágicas Exato. aqui pra mostrar pra vocês que essas coisas funcionam super bem. Gente, meu papo hoje é sobre saúde mental. A gente deu uma papeada, um bate-bola aqui com a Patrícia Galante, mas ela fica até a 1 aqui com a gente nos estúdios. Falando, tem dúvida? Eu não vou nem falar pro pessoal ligar, né? Porque depois o pessoal começa a ligar mesmo e a Patrícia começa a atender aqui. Hoje não vai dar entrevista. Vamos de som, daqui a pouquinho a gente volta. De volta aos estúdios da Rádio Difusora, hoje falando sobre saúde mental com a psicóloga Patrícia Galante. Paty, a gente estava falando aqui nos intervalos de fórmulas mágicas, né? A gente não vai entrar em méritos, porque eu também não quero que a Paty falou, você daqui presa. Não é a intenção desse programa hoje prender ninguém. E outra, se alguém tiver que sair preso daqui, que seja eu, porque eu vou ficar muito orgulhosa desse momento. Prefiro que todo mundo saia daqui bonitinho, né? Sem prisão. Sem prisão Sem hoje. prisão, Ah, sem prisão. droga, tudo bem, vai. Acabou com as minhas expectativas do dia. A gente estava falando aqui sobre esse momento que a gente vive, até de democratização da informação, internet, que as pessoas leem o Wikipedia e acham que elas estão formadas. Assim como eu acho que eu estou formada em medicina, depois de assistir 18 temporadas de Grey's Anatomy, né? Estamos todos aí, compartilhamos do mesmo conhecimento. Se vende muita fórmula mágica da felicidade e do sucesso, né? Como se fosse possível você montar ali uma cesta das coisas que você precisa e comprar isso e resolver seus problemas. E não é assim que funciona, né?
E talvez venha daí mesmo o tamanho dos conflitos que nós estamos vivenciando, né? Porque a fórmula mágica do outro não é a minha fórmula mágica. Essa é uma das primeiras questões que a gente discute quando alguém procura terapia, né? Eu não tenho um caminho, eu não tenho uma resposta, eu tenho malemar a minha resposta. Né? E ainda assim foi em busca de muitas outras questões que eu encontrei as minhas respostas. Então, nós precisamos sair dessa visão de que existe um único caminho para a felicidade, de que existe um único jeito, até porque isso sustenta a ideia de que se tem um caminho e todo mundo encontra menos eu, quem está errado sou eu. Sim. Isso aumenta o tamanho do conflito, o tamanho da dor. Da frustração, inclusive, Sim. né? Porque você fala aquilo deu certo para todo mundo funcionou, por que comigo não? Exatamente. E aí vem ali aumenta a dor, aumenta o vazio, o buraco, né? E o vazio vem justamente porque aquele não era o seu caminho, aquela não era a sua resposta mágica. Né? As respostas a gente encontra através de muita reflexão. Estamos numa era onde tudo é doentio, né? Então precisamos de diagnósticos para tudo. E quando a gente volta na história, mesmo se a gente for pensar sobre o suicídio, né, que é o tema do mês, o suicídio sempre aconteceu. O suicídio não é um tema novo, não é um tema que a nossa geração está vivenciando isso demais. Não, sempre foi vivido isso. Só que isso era encoberto, só que isso era silencioso. Nossa, aquele livro, A História do Suicídio, é maravilhoso porque ele dá esse panorama, né, de quantas pessoas não foram, porque antigamente o cemitério era nas igrejas, né, no quintal das igrejas, e a quantas pessoas não foi permitido um enterro, né, e uma documentação, porque elas tiraram a própria vida e era aí crime, né? Era crime, e não julgava aquilo, aquela pessoa digna de ser enterrada ou de ter o documento, o óbito, né? E crime ou não deixou de acontecer, né? Assim como a depressão não é um quadro novo. Hoje nós temos um auge das pessoas falando sobre hiperatividade, que as crianças são hiperativas. As crianças sempre tiveram esse tipo de questão acontecendo na infância, mas hoje nós temos uma necessidade de tabular tudo, de diagnosticar tudo. Porque a gente precisa medicar. Exato. Então você pega uma criança que está ali na energia, né, de uma criança que é comum, né, e aí a criança não pode sair na rua, tem que ficar no apartamento, enche de produto industrializado, dá açúcar para aquela criança. Que aumenta ainda mais a ansiedade, né? Ai, tem déficit de atenção, não é hiperativo, Vamos dar entrar uma com vitamina, né? Isso, exatamente. Então, isso no final das contas, eu acho que a quantidade de problemas que nós encontramos com a nossa necessidade de um diagnóstico, de uma doença, de uma patologia, aumentou ainda mais o tamanho dos nossos conflitos, porque hoje todo mundo tem um diagnóstico. Né? Nós já recebemos os pacientes no consultório com o diagnóstico. Que eles mesmos deram o diagnóstico, seja pelo Google, olha, pelo Patrícia, livro. eu tenho aqui, eu sou bipolar ou eu tenho câncer. Né? Exatamente. Tudo você vai procurar no Google, ou tem uma doença, né, psiquiátrica, né? Ou incurável. Ou incurável. Exato, né? E eu acho que quando a gente fala de saúde mental, a nossa saúde mental decaiu muito justamente porque hoje nós consideramos tudo uma doença. Né? Então, às vezes, o que é normal para cada ser humano, que na sua vida está enquadrado de uma maneira tranquila, para o outro isso é doentio. Que deveria ser parte da personalidade, do perfil daquela pessoa. Do próprio cotidiano. Do próprio cotidiano. Né? O que o seu cotidiano pede não é o mesmo que o meu cotidiano pede. Então, nós não estamos buscando uma resposta individualizada, estamos buscando uma resposta coletiva. E no coletivo estamos todos doentes. E bastante, né? A gente vê a sociedade hoje... Eu não sei, é difícil falar assim, já foi melhor ou já foi pior, mas o que a gente tem é o que a gente tem hoje e é para isso que a gente tem que olhar, né? Mas as pessoas precisam buscar ajuda, né? Elas precisam reconhecer, não digo no sentido de se medicar ou de diagnosticar, mas de encontrar ali um caminho onde elas não afetem tanto a vida dos outros, porque tá uma loucura isso, né? Sim, é muita infelicidade, né, o tempo todo. E ao mesmo tempo aí nós vamos para o outro oposto, como a gente estava falando agora há pouco, onde a felicidade tem que ser constante, onde não é normal você ter um dia triste, onde não é normal você ter um dia em que você está mal-humorado. Né? Eu já recebi mães no consultório de crianças de 3, 4 anos que elas dizem, minha filha não é normal, ela acorda de mau humor. E aí? Nós também acordamos de mau humor. Né? Nós também temos os nossos desvios, nem todo dia a gente acorda encaixado. Então, o aceitar o dia a dia como ele é e nos aceitarmos como nós somos, talvez diminua grande parte das nossas ditas doenças mentais. Sim, porque a gente também fica na expectativa de ter que oferecer o melhor para o mundo, né?
né? E de ter que receber só o melhor dos outros também. E as pessoas são indivíduos ali cheios de complexidades, né? Às vezes a pessoa nem tá mal-humorada, sei lá, às vezes a pessoa não foi no banheiro de manhã, só isso. E aí toma um antidepressivo. Porque hoje também tem a indústria farmacêutica aí vendendo. O tarja preta é muito glamourizado e isso me preocupa muito, assim, sabe? Pessoas muito novas, não, toma meu pretinho básico, não sei o que, isso vira uma brincadeira, quase um status, né? Você tá medicado. Ai, não, toma meu Rivotril com uma taça de vinho. Gente, você tem 18 anos. É como se você fosse olhado de uma forma torta porque você nunca tomou um tarja preta, né? Então, como você não toma, sério que você não toma, você vai ver como você vai ficar melhor, né? Então, nós colocamos isso como a solução também mágica para tudo. Então, tem que experimentar. Se não experimentar, você não sabe o benefício de um remédio controlado. E não é exatamente assim, né? E aí os que não estão no efeito do remédio... Tem uma vida normal, né? São pessoas que não estão felizes o tempo todo, mas que têm uma vida normal, porque o remédio, ele nos tira a nossa propriedade de sentir por conta própria. E o remédio não é o vilão. Às vezes ele é necessário, às vezes nós precisamos que ele nos ajude a tirar os principais sintomas para dar conta do que tem por baixo. Mas o remédio não é a salvação mágica também, né? Ele precisa entrar como uma necessidade, então tem que ser muito bem avaliado. Porque a gente fica, eu falei de glamourizar o remédio, é óbvio que tem diagnósticos ali que você precisa fazer uma interação de um medicamento, enfim. Mas não para todo mundo, né? Porque às vezes as pessoas não passam por consultas médicas ou tomam um remédio e não fazem um acompanhamento, então você fica só na dependência do remédio para resolver o problema e o remédio não vai resolver o problema, ele vai te dar o tempo, né? É uma ferramenta para que você busque outras ferramentas para resolver, né? A função do remédio é sempre acalmar os sintomas quando eles estão insuportáveis. Porque acalmando os sintomas a gente pode entender o que tem por trás disso tudo e cuidar do que tem por trás. Ninguém tem que tomar remédio pro resto da vida, né? São raros os diagnósticos ou as questões onde a gente sabe que aquilo vai ser um quadro para sempre. Crônico, né? Exato. Mas a ideia é que a gente aprenda a buscar a solução das coisas, um entender melhor do que os nossos processos nos dizem e não sair simplesmente com paliativos, né? Tampando, colocando band-aid onde precisa de ponto muitas vezes. Sim, a gente estava falando aqui de depressão, inclusive, e as pessoas acham que a pessoa que está com depressão é a pessoa que está na cama chorando em posição fetal. E não é, né? Não. Não necessariamente é a pessoa que apresenta esses sintomas. Eu estava até brincando aqui outro dia, às vezes o cara que está no churrasco com você cantando um sertanejo, feliz da vida, ele está ali com alguma questão, né? Sim. Nós buscamos muito rótulos, né? Então, tudo tem um estereótipo. Então, o deprimido é aquela pessoa que só chora, que não sai de casa, que não quer tomar banho, que não quer se alimentar. O ansioso é aquela pessoa que o tempo todo está falando e está se movimentando. Nós não temos uma máquina de raio-x para saber o que tem do lado de dentro, né? Existem muitas formas dessas questões se manifestarem e cada um tem a sua particularidade. Então, é por isso que a gente julga tanto, né? Então, nossa, alguém cometeu suicídio novamente? Nossa, eu não imaginava. Claro que não, nós estamos olhando para a superfície, né? Nossa, um casal se separou, que absurdo, eles pareciam um casal perfeito. Sim, ninguém olhou de baixo o que tinha ali dentro daquela relação. Nós estamos sempre muito na superfície. Não, e a gente fica achando que quando acontece alguma coisa, ai não, aconteceu, o casal separou, nossa, que tragédia. De repente foi uma decisão de duas pessoas adultas que seguiram rumos diferentes e entenderam que é melhor cada um seguir seu caminho. Sim. A pessoa se matou, ai não, ela estava sofrendo muito. Acho que você uma vez me mandou uma mensagem que falava justamente sobre o sofrimento, né? Que o sofrimento é inerente, né? A todos os seres humanos. Nós temos um filósofo famoso, né? Que todo mundo já deve ter lido alguma coisa sobre ele, mas os nossos principais teóricos dizem, né? O Nietzsche, o Kierkegaard, que o sofrimento é inerente à vida humana. Então nós não podemos botar tudo na culpa do sofrimento, né? Porque se o sofrimento está em todo mundo, como é que um se mata e o outro não? Sim. Como é que um sofre, um deprime e o outro não? Então, de novo, a ideia do sofrimento é uma resposta rasa, porque o sofrimento está no nosso dia a dia, mas nós temos outras coisas que também embasam o que a gente vai viver. Sim, ou não querer mais viver, né? Exato. Ou não querer mais jogar o jogo. Exato. Foi uma coisa que eu comecei muito a refletir, mesmo lendo aquele livro lá, A História do Suicídio, né? Eu comecei a pensar muito sobre isso, que às vezes a pessoa só não quer jogar o jogo. Não tem
ela rompeu com o sentido de estar aqui, o que eu super... É horrível falar isso, né? Mas assim, eu entendo, não dá pra julgar. Não dá pra falar que aquela pessoa estava só num sofrimento gigante, né? Até porque o julgamento ele também leva a culpa de quem estava ao redor, Sim. né? Então, se o outro vivenciou isso e nós acreditamos que isso é errado, onde nós estávamos enquanto isso acontecia? Né? Então, a ideia, quando se fala de suicídio, eu acredito que é um assunto muito delicado, porque nós não podemos banalizar o que está acontecendo. Né? As pessoas realmente estão sofrendo, realmente têm tido muitos conflitos, a nossa geração está perdida. Gente, ainda bem que eu não gravo os bastidores aqui desse programa. Que a gente entrou aqui num tricô pesadíssimo, maravilhoso, muito... É muita coisa para se falar quando a gente fala do ser humano, né? Você fez faculdade, estudou, mas é a vida inteira, né? Ser humano é rico demais, né? Tem muitas questões e sou humana também, né? Então tudo que é do humano também me toca e temos papo para anos, né, sobre tudo isso, porque a vida continua. Patrícia voltará todo mês para dar uma consultoria aqui de saúde mental, Delícia. falar sobre os temas. Faz um tempão que a gente está nessa sua vinda, né? Tentativa, né? Nessa tentativa de vir aqui e hoje deu super certo. A gente estava falando de dores, de sentimentos e dos lutos, né? O luto é só por morte ou tem processos também que a gente vivencia uma espécie de luto? Adorei essa pergunta. Eu acho que o luto, na verdade, acontece para muitas coisas, né? A gente aprendeu a colocar o luto como um processo da morte, né? Do terminar uma fase com alguém. Mas a gente vivencia luto de muitas coisas, de fim de ciclo, de início de ciclo que automaticamente você deixou algo para trás, de mudança de cidade, de fim de casamento, de muitas coisas, o luto está sempre presente. Eu realmente entendo o luto como o fim de um processo, que às vezes é simples, outras vezes causam dores absurdas, assim como a morte de alguém. Né? Então, acho que é por isso que para mim essa palavra encaixa em todo fim de ciclo, porque a morte de uma pessoa também pode ser muito dolorosa ou pode ser entendida apenas como um processo. Uma passagem, né? Um outro momento. Ou encerrar um sofrimento. Encerrar um sofrimento, principalmente, que é o que a gente estava falando aqui nos bastidores. Eu pergunto do luto porque, assim, a gente estava falando sobre morte, né? E é muito tabu de falar sobre morte. Tem pessoas que não querem falar sobre isso, mesmo pessoas que estão ali, né? Naquele limiar, pessoas muito doentes em tratamento, N coisas. E a gente não fala sobre isso. Não fala. E isso piora, né, a nossa relação aí com a vida, inclusive. É da nossa cultura, né? Assim, a nossa cultura ocidental não fala de morte, não entende morte e prefere deixar isso como algo... Quando acontecer, a gente pensa o que fazer. Né? Então, nós não fomos ensinados sobre o que a morte era e também não temos por hábito ensinar os nossos filhos e as próximas gerações de como a morte vai acontecer. Mas é engraçado, né? Porque alguém tem dúvida que vai morrer? É a única dúvida que a gente não tem. Exato, estamos todos à espera, em algum momento isso vai acontecer. Né? Se vai ser mais cedo ou mais tarde, ninguém quer prever isso, mas é um momento em que nós vamos viver. Eu acho que, na verdade, nós não temos medo de falar da morte, nós temos medo de ouvir a morte. Né, de saber o que as pessoas estão sentindo e o que elas causam na gente quando elas falam de morte. É um processo muito dolorido, né? O desapego, o deixar ir. Você não acha que esse não falar sobre essa distância, né? É uma questão do nosso ego? A gente não fala disso porque a gente não quer perder como se aquilo nos pertencesse? Sim. Ou porque a gente não quer mudar? Ai, não quero perder fulano... Claro que tem todas as relações de amor, de convivência e tal, mas às vezes a gente não quer perder, pra gente não ter que mudar nossa rotina, pra gente não ter que lidar com um sentimento que é nosso, não é da pessoa. Tem um egoísmo muito grande, né, quando a gente fala de dor e de morte, porque ninguém quer sofrer. Sim. De verdade, seria muito gostoso vir aqui hoje falar que existe mesmo uma fórmula mágica para que a gente seja feliz o tempo todo, mas... o sofrimento faz parte e as perdas também nos amadurecem. Né? Eu digo até, é engraçado porque eu falo isso para os meus pacientes e a primeira vez que eu digo sempre assusta, mas depois de um processo isso sempre vai ficando mais calmo. Essa história de que a gente aprende pelo amor ou pela dor
É mentira. A gente aprende pela dor. Pela dor. A gente amadurece no momento onde a gente sai da nossa zona de conforto. O amor serve para nos dar acalanto, para nos dar energia, para nos dar motivação, mas é a dor que nos amadurece. Então as perdas também fazem parte disso. E a gente não falar sobre a morte tira a possibilidade de que alguma pessoa tenha necessidade de entender um pouco mais sobre isso, justamente para não pensar tanto na morte. Então, quando nós tampamos os nossos ouvidos, nós deixamos os fantasmas muito maiores. Né? Eu sempre digo que as nossas fantasias são 1000 vezes piores do que a realidade. E a nossa fantasia sobre a morte é muito tensa. Né? Então, independente de qual é o conceito da religião que você segue, de onde você se enquadra, o que você imagina que é a morte, nós sabemos que esse processo em que nós vivemos aqui vai terminar. Porque para algumas religiões também que se aproveitam desse medo, né? Porque vem se aproveitando de medos, a morte é uma coisa que você tem que pagar a prestação na sua vida. E é uma coisa horrorosa. Imagina você viver com medo o tempo todo, né? Viver ali... De uma coisa que não tem como fugir, né? De uma coisa é que não tem viver como o tempo fugir. todo com medo, aprisionado por uma coisa que é fato, vai te acontecer. Vai acontecer, você não vai ter como fugir, vai ter que lidar com isso. Sim. Seja lá o que você acredita, se tem depois, se não tem depois, se a gente vira purpurina, pode estrela. Se a gente vai continuar aqui na Se a gente vai rádio, continuar né, aqui na discutindo. rádio, assombrando aqui quem estiver aqui, que é óbvio que eu vou fazer isso, se eu morrer hoje eu vou ficar aqui mexendo nos microfones, mentira. Mas eu acho muito que a gente precisa começar a falar desde cedo, inclusive com as crianças, né? Sim. Que estão ali sem tantas informações ainda, e tá em formação, né? Uma coisa que eu sempre digo que é muito lindo no trabalho com criança é que a criança tem tanto mais desprendimento, né? Quem coloca os medos somos nós adultos. Então, algumas vezes já me questionaram, né? Ai, mas minha filha perguntou como é que é morrer, como é que eu falo de morte? Eu disse que eu não estava preparada para falar. As travas são nossas, não são das crianças. Né? E nós vamos gerando pessoas cada vez com mais medo, travas. né? Com Exato. travas. E isso serve para todo assunto, né? Criamos tabus e moralidade em coisas que não têm todo esse tabu e toda essa moralidade. Então, a morte e a vida fazem parte do mesmo processo. Se a gente fala sobre a vida, por que a gente não pode falar sobre morte? E sem morbidade, né? Nós não estamos falando de uma coisa tenebrosa, nós não estamos falando para incentivar a morte. Não é nada disso. Não é para colocar medo, né? Não, de jeito nenhum, pelo contrário, né? É para desmistificar os medos. Exato. Para trazer essa leveza. Tem culturas que a morte, inclusive, é comemorada. No México, Sim. por exemplo, né? Tem Sim. os rituais e tal. É óbvio que há uma dor, que há todo um apego, todas as outras coisas aí que você vai demorar, sei lá quanto tempo para desconstruir, se desconstruir, né? A gente tem uma visão de que a cultura é diferente, né? Quando, por exemplo, se comemora a morte, é porque não tinha amor. Não é verdade, né? Na verdade, o que eles estão oferecendo é muito amor. Eles estão oferecendo uma permissão para que se siga o caminho, já que não tem outro jeito. Já que não tem como eu te prender aqui, eu te deixo ir. Né? Então, eu acho que a gente precisa olhar por um outro ângulo, porque por um outro ângulo talvez as coisas fiquem um pouco mais leves do que a gente está acostumado hoje. Nos bastidores aqui eu estava falando com a Patrícia de uma história que eu vi de uma mulher de Santa Catarina, do Sul, enfim, que ela teve um câncer e fez um tratamento, e aí já sabia que o tratamento arruinava, né, o dia a dia dela. Ela tratou até enquanto tinha caminhos, né? Quando disseram que os tratamentos seriam só paliativos, que não tinha mais solução, e ela ia definhando com os tratamentos, ela decidiu parar e viver. Exato. E é tão lindo o depoimento dela, né? E a família aceitar essa decisão dela, que ela viveu bem, ela curtiu os netos, curtiu os filhos, né? Ela conseguiu viver bem, sabendo que a hora dela, né? A boa morte estava chegando, né? Eu achei tão linda essa história. E se a gente for trazer de volta para o tema saúde mental, quer mais saúde mental do que ser consciente de si e saber dos seus limites? Exato. E entender que as suas fases vão mudando e que a gente precisa se adaptar a cada uma delas? Isso é saúde mental. Porque esses medos que vão tirando a nossa saúde mental, Sim. inclusive, né? A gente vive o tempo todo amedrontado, de não ser o foda, de não acontecer, de não ser... Todo mundo quer ser meio heróico, né? Porque senão a vida não tem sentido. Sim. E é muito injusto a gente carregar esse peso pra gente,
de não passar em branco aqui na Terra. O que é passar em branco? O que não é, né? Quando você tem relações não existe o branco, né? Quando você tem relações, você deixa as suas marcas por onde você vai. Por onde passa. Tem uma frase da Adélia Prado que ela diz, né, que o que a memória ama fica eterno. Fica eterno. É isso, então as nossas relações vão ficar com a gente para sempre. Para sempre. Gente, estamos aqui nos estúdios da Rádio Difusora, hoje falando sobre vida, sobre morte, sobre saúde mental. E aí vem uma Adélia Prado, assim, do nada. A Patrícia aqui nos estúdios, gente. Poesia pura. Vamos chamar uma musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do programa. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, agora o último bloco do programa sobre saúde mental com Patrícia Galante, a psicóloga. Não quero ir embora. Eu vou ficar aqui batendo papo. Temos até às 5 da tarde, né, Geleia? A cara do Geleia. Geleia já dispensou a gente daqui, mas tudo bem. Não, eu deixo o microfone aberto e vou embora. Tudo bem, tudo bem. A gente nunca vai sair daqui, vamos, né? A gente vai fazer um acampamento aqui na Rádio Difusora. A gente, aqui nos bastidores, você falou sobre fases do luto, né? O luto tem fases, dá pra gente... Ah, não, você vai ficar tantos meses aqui nesse lugar, depois o seu luto vai se transformar... Primeiro você vai chorar, depois vai se transformar numa lembrança, depois vai se transformar... E vai virar uma piada, e esse vai ser sua forma de ver luto. Olha só, existem algumas teorias que trabalham em cima dessas fases do luto e que definem um pouco o que acontece, como é que isso vai evoluindo até que isso seja apenas uma lembrança, né? Com um pouquinho de dor, mas uma lembrança. Eu não sei se eu consigo enxergar o luto muito dessa forma, tá? Eu entendo que é um processo extremamente individualizado e que cada vez que você vivencia é único. Não dá pra gente dizer assim, olha, eu perdi meu pai, então quando eu perder minha mãe, eu sei como é que eu vou reagir a isso. Não. É diferente. Porque cada pessoa é única. Você tem uma experiência única com aquela pessoa que vai ser a base dos teus sentimentos. Né? Então, as nossas projeções, as faltas que aquela pessoa nos faz, ou as histórias construídas, não tem como substituir de uma pessoa para outra. Né? Então, eu não consigo enxergar o luto, ou qualquer outra questão que a gente discuta aqui, como um processo onde todo mundo vai viver dentro de uma norma. Você tem que um calendário de luto, você vai ficar esse período assim, Isso. esse período assado. Não consigo enxergar dessa maneira. Porque acho que precisa ser mais leve. E ele pode acontecer ao longo da vida, né? Sim. Você fala, perdeu o pai. De repente a pessoa perdeu o pai quando é criança, tá tudo bem, não teve mais nenhum momento de luto, e aí de repente quando vai casar, Vivencia Sim. novamente um outro luto, Já né? tive muitos casos assim no consultório, onde assim, aquilo que aconteceu na infância volta na vida adulta. E assim também é com o luto, ou mesmo depois de 2, 3 anos, a pessoa se dá conta da falta que aquilo faz, e até então estava lidando com isso muito bem. Então eu acho que não dá pra gente tabular, dá pra gente vivenciar. E não tem uma regra. Precisa vivenciar. Sim. Sim. Bom vivenciar o luto, né? É uma coisa mudança, saudável. né? Ele é uma mudança, não adianta a gente fingir que não está sentindo o que está sentindo. As coisas nos tomam e nós não escolhemos os sentimentos que temos. Não escolhemos por quem nos apaixonamos, também não escolhemos por quem sofremos. Então o luto também é assim. Quando você gosta de alguém, automaticamente alguma falta aquela pessoa vai te fazer. E são fases de mudança na vida, então faz parte de vivê-las. Porque essa falta, ela é do tamanho da ausência daquela pessoa em você, Sim. né? Ela fala-se muito poeticamente de arrancar um pedaço, e é como se fosse isso mesmo, né? A pessoa ocupa um espaço na sua vida, na tua memória afetiva. Eu costumo dizer que na verdade não é arrancar um pedaço, é ficar com os 2 pedaços. Ficar né? Porque você aqui, fica né? com um pedaço do outro que não tem mais como te corresponder, né? Então você pega o do outro pra você e fica com tudo na mão. Então você tem que se redistribuir diante daquele sentimento que é tão grande. Né? E que a cada vez que a gente pensa no luto, a gente tem um tipo de memória, a gente tem um tipo de pessoa que a gente vai remeter àquela fase. Então, E a gente estava falando também dos nossos processos, né? A gente é criança, adolescente, adulto. Cada fase ali tem os seus sentimentos, as suas descobertas. A gente estava falando de, não, recebi alta de terapia, não sei o quê. A gente nunca está de alta, na verdade, né? é uma constante avaliação, né? Constante avaliação. Até porque a vida não chega num patamar que você fala assim, nossa, eu evoluí tudo que eu precisava, né? Eu costumo Olha sempre que lindo brincar isso, imagina? Então, só que olha só, Evoluiu quando a tudo gente que já precisava. evoluiu tudo que precisava, tá pronto pra morrer, né? Sim. Então, assim, é melhor não evoluir tudo que precisa, é melhor a gente continuar nesse progresso.
E como as coisas continuam acontecendo e a vida continua nos atravessando, nós temos fases de conflitos. Então eu não acho que, estou longe de dizer que precisamos de terapia para o resto da vida, mas a gente precisa aprender a se avaliar para saber quais fases a gente precisa de um suporte maior. Então não é um processo que tem fim, é um processo que acontece, que a gente vai entendendo qual que é o nosso momento de parar e qual que é o nosso momento de voltar. E tudo bem buscar ajuda, a gente entender, ah não, fiz terapia há tanto tempo, isso já está resolvido. E daqui 5 ou 3 anos aquilo volta com uma força total. Vamos falar de novo sobre isso, não tem problema repetir o assunto, você é uma outra pessoa, né? E é muito bonito, né? Quando eu recebo alguém que já parou terapia há um tempo e volta, assim, tem um brilho tão grande nisso, porque as pessoas sempre trazem o quanto as coisas ficaram mais leves e o quanto encontraram respostas. Mas agora tem outras perguntas, então a gente vai em busca de outras perguntas. Mas não existe retrocesso, né? Algumas pessoas acham que voltar para a terapia é assim, nossa, eu piorei de novo, eu voltei ao que eu era antes. Jamais. Eu já falei sobre esse assunto na terapia, isso já está resolvido. Pode estar, mas pode ele estar ainda naquele é momento, seu, ele ainda te pertence. Então, como a gente está falando do luto, né? Então assim, porque eu vivenciei o luto do meu pai que morreu quando eu era criança, nunca mais eu vou sentir falta, eu nunca mais vou ter aquela dor? Claro que vai. Né? As pessoas continuam te fazendo falta, as histórias continuam acontecendo e você continua precisando dividir. Então a gente nunca volta ao estágio que a gente estava antes, mas as coisas continuam nos afetando. Então é uma eterna avaliação, né? E cada momento tem uma ferramenta diferente para você lidar com aqueles assuntos também, Sim, né? O momento sim. quando você é adolescente, depois quando você é mãe, pai, depois quando você, sei lá, vai ser vó. São vários momentos, a gente tem que agradecer a beleza também de, olha, estou voltando no assunto depois de tanto tempo, que bonito. Com outro olhar, isso, com outro né? olhar. Muitas vezes com outro olhar. E como é bonito a gente poder perceber que a vida mudou, né? Que a gente mudou, que as nossas questões e o nosso olhar para aquilo mudou. Né? Então, às vezes, o problema vai continuar sendo o mesmo, mas a forma como você dá significado para aquilo é outra. Quando a pessoa fala, o problema sou eu, sim, é você. O problema é outro, sim, é você. Depende, né? Depende. Mas a solução também é, Sim, né? O sim. problema pode ser você, mas a solução também é. Sim. E nem tudo é um problema, né? Isso entra no que nós começamos o nosso bate-papo hoje, né? Então, algumas coisas não são doenças, algumas coisas não são para ser tratadas, algumas coisas são simplesmente como são. E a gente precisa aprender a aceitá-las também, né? Então, estávamos aqui falando sobre felicidade e tristeza. Sim. E criou-se o hábito de que tristeza é depressão, tristeza é doentio, precisa de tratamento, de medicação, Não de pode ficar terapia. triste, não fica triste, que é uma coisa que a gente usa muito, não fica triste, por isso. E é engraçado porque eu costumo dizer que quem não fica triste nunca não está vivendo. Né? Nós Eu desconfio, eu tenho precisamos... medo de gente que não fica triste. Eu também, com certeza. Nós precisamos de sentimentos. Então, de novo eu volto à ideia de que trabalhar com criança é lindo, porque a gente vê esse processo de uma maneira muito natural. Né? Então, eu sempre digo para as crianças que eu atendo, você pode ter tristeza, você pode ter raiva, você pode ter ciúmes, você não pode bater no teu irmão porque você tem ciúmes dele, mas você pode sentir, expressar e falar sobre isso de uma maneira que você acalme teu coração. Você pode se sentir triste, sentir a falta de alguém e falar sobre isso, porque isso também dá outro significado, ao invés de armazenar e criar uma doença no teu corpo. Né? Então, nós podemos sentir tudo. Isso não é doentio. Doentio é querer passar por essa vida imune a tudo. Sim. E também usar esses sentimentos contra outra pessoa, né? Sim. Usar, né? Tipo, vamos combinar aí que você tá sentindo tudo bem sentir, vai, segura a onda aí. Não precisa atacar coleguinha, Não dá pra descarregar em todo mundo, né? descarregar em todo mundo, muito bem. Quando a Zoe, minha sobrinha mais nova, nasceu, eu tava com ela no colo, a Chloe, de 3 anos e meio, 4 anos na época, ela chegou e falou assim, tia Tata, eu não gosto quando você pega a minha irmãzinha, eu fico envergonhada. Ela estava descobrindo o sentimento dos ciúmes. E eu falei, o que você sente? Ai, uma dor aqui, um aperto. Eu achei tão lindo. Ela falar envergonhada, ela não reconheceu o sentimento, ela não sabia usar a palavra ciúmes. Ela não tinha essa ferramenta. Não ainda. tinha essa ferramenta. E acho que isso me fez pensar em várias coisas da minha vida. O que eu estou sentindo de fato? Eu estou com raiva, eu estou frustrada. E o quanto é legal poder falar sobre isso, né? Sim. Poder falar que assim, olha, eu fracassei, às vezes eu tenho sentimentos que não são bonitos, porque Sim. nós não somos bonitos o tempo todo. Né? Então, encontrar um lugar onde o teu lado feio caiba também faz parte da vida e é uma das coisas que nos dá sentido nas relações. E faz parte de viver bem, né? De Sim. ter qualidade de vida e de cuidar dessa saúde mental. Não negar esses sentimentos, ainda que eles não sejam tão nobres e tão, né, grandiosos diante da sociedade. Né? Grandioso é ser humano.
né? O restante todo a gente adapta. Nós somos grandes, com todos os nossos sentimentos, sejam bons, sejam ruins, sejam fracos, sejam fortes, não interessa. Nós somos grandes da forma como somos. Muito bem, gente. 1h em ponto. Acabou. Ah, poxa. Gente, essa foi a psicóloga Patrícia Galante aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Vamos marcar mais vezes, vamos fazer enquetes e trazer aqui, responder ao vivo, imagina? Já tem uma psicóloga que responde o pessoal ao vivo, xinga todo mundo? Vamos fazer isso Vou agora. precisar trazer meu vinho para poder fazer isso, tá? Não, prometo que a próxima vinda terá vinho. Tá prometido Maravilha, aqui, tá combinado. maravilha, maravilha. Paty, obrigada, viu? Eu que Obrigada agradeço. mesmo, amei você ter vindo. Uma delícia o convite, agradeço realmente. Um bate-papo que nos enriquece, com certeza. A mim, muito. Gente, esse vídeo estará no YouTube hoje à noite, em algum momento. Acessa lá, Taina Franco no YouTube. Vai lá, se inscreve, compartilha, manda pautas. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, menos quando meu carro não funciona, né, Angeleia? Vou ficando por aqui. Cuidem aí dos sentimentos de vocês e bebam água. Beijo, tchau. Olha, vou fazer uma reivindicação. Ou tem que ter café ou tem que ser vinho. Como assim café? Café tem. Tem café? Eu nunca peguei café. Agora você. Agora, a pergunta que não quer calar. Olha aí, eu já ficando folgada. Que horas foi feito esse café? Bom, eu chego aqui às 4h30 da manhã, né? A primeira coisa que eu faço, Então, depois de Esse café preparar está o aí desde programa. as 4h30 da Sim, manhã. uma Eu garrafa- eu te pago um café, uma Patrícia garrafa Galante. térmica. Meu